Bom, na aula passada nós paramos com uma questãozinha que dizia qual é o gráfico da função f de x igual a módulo do cosseno de x. Então nós vimos que um módulo de menos 1 é 1. Módulo de 1 é 1 também. Ora, se eu sei disso, o que é que eu vou trabalhar na função f de x igual a cosseno de x? Se ela fosse cosseno. Se ela fosse a função para mim assim. Se eu tivesse a função cosseno de x. Vamos esquecer que eu tenho um módulo. Eu tenho simplesmente a função cosseno de x. Cosseno de x. Eu tenho isso aqui, que é a minha função. Para resolver ela, para saber qual é o gráfico dela, num plano cartesiano, eu vou verificar aqui 4 valores. Eu vou querer saber quem é o cosseno. Eu vou verificar quem é o cosseno de 0 grau. Eu vou verificar qual é o cosseno de π sobre 2. Quem é o cosseno de π? Quem é o cosseno de 3π sobre 2? E qual é o cosseno de 2π? Não é verdade? Não são esses os valores que eu vou analisar? Concordam? Sim, professor. Então, se esses são os valores que eu vou analisar, eu sei que o cosseno de 0 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π é 1. É isso que eu vou analisar. Esses valores são fixos, professor? São porque, lembram disso aqui, se eu tiver uma circunferência trigonométrica, se eu tenho uma circunferência trigonométrica, nós sabemos, e nós não podemos esquecer, que essa circunferência trigonométrica se divide em 4 quadrantes. Eu divido ela em 4 quadrantes. E esses 4 quadrantes, eu tenho para o eixo x, o que eu tenho é o cosseno. E para o eixo y, o que eu tenho é o seno. Que os valores que elas podem variar são de 1 até menos 1. Então, aqui eu tenho 1. Do outro lado, aliás, aqui em cima também dá 1. É onde ela pode variar.
Aqui eu tenho menos 1. Aqui embaixo também é menos 1. Aqui no meio que eu tenho é 0. E os valores que eu tenho são 0 grau, 0 graus. Aqui é π sobre 2. Π sobre 2. Desse lado eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2. E aqui eu tenho 2π. Lembram disso aqui? Que a gente acabou de ver na aula passada, que a variação máxima é de 1 até menos 1. Lembram disso? Sim, Então eu professor. estou com cosseno. Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. Esses valores sempre vão variar aqui. Agora eu tenho que ter muito cuidado, porque se a minha função ela fosse, por exemplo, vamos supor que ela fosse aqui, a minha função fosse 2 mais 3 cosseno de x. Então, os valores não iam dar isso. Por quê? Quando o cosseno de 0 é 1, vai dar 2 mais 3 vezes 1. Ok? Estão entendendo ou não? Por enquanto, Veja, sim. é assim. Vamos supor, eu vou ter que calcular o quê? Eu vou ter que calcular o cosseno de 0. Vou ter que calcular o cosseno de 0, quando for 0 grau. Quando for 0 grau. Quando for 0 grau, vai dar 2 mais 3 cosseno de 0 grau. E quem é o cosseno de 0 grau? Não é 1? Então vai dar 2 mais Professor, 3 quanto é o vezes 1. cosseno de 1? Oi? Quanto é o cosseno de 1? De 1, aí você vai para Sim. a tabela trigonométrica. Que ninguém vai te perguntar qual é o cosseno de 1, de 2, de 3. O pessoal só vai te perguntar, você só vai trabalhar com os cossenos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ok, entendi. Aí aqui, ó. Quem é o cosseno de 0? É 1. Então é 2 mais 3 vezes 1, que é 5. Que é 5. Depois vai trabalhar com π sobre 2. Então quem é o cosseno de π sobre 2? É 0.
Então é 2 mais 3 vezes 0, que dá 2. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Então é 2 mais 3 vezes menos 1, que dá 2 menos 3, que é menos 1. Entendeu isso aqui? Mas os valores sempre vão ser esses, ó. 1, 0, menos 1, 0 e 1. Ok? Tranquilo aqui? Uhum. Tranquilo, Então, se professor. eu Pode quisesse continuar. fazer o gráfico dessa função, esta função, ele seria o seguinte. O gráfico dessa função, ele ficaria assim. Deixa eu ajeitar aqui o sujeito. Ele iria variar de 0, 0. O maior valor dele seria 1. O menor valor dele seria menos 1. Olha lá, o cosseno, ó, ou é 1, ou é 0, ou é menos 1. E ele iria variar em π sobre 2, π, três π sobre 2 e 2π. E eu iria para os meus valores. Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. E o meu gráfico faria uma curva. Ok? Alguma dúvida nisso? Não, professor. Não, né? Veja, olha o que acontece com ele aqui. Ele faria... Desculpa aqui. Ele iria fazer isso. Deixa eu ajeitar ele aqui. Não. Desculpa, deixa eu tentar ajeitar aqui o meu gráfico. Ele faria assim. O meu gráfico ficaria desse jeito. Ok? Deu para entender ou não, gente? Deu sim, professor. O Então, beleza. gráfico que o senhor pediu, professor, do cosseno de x, Esse como seria o do ficaria? cosseno de x. Mas agora eu quero fazer do módulo do cosseno de x.
Ok? Ah, então do cosseno de x O é cosseno esse de que o x senhor é fez esse, nós agora. acabamos de ver. Ok. 1, 0, menos 1, 0 e 1. Só que agora eu quero fazer do módulo do cosseno de x. Então vamos ver quem é o módulo do cosseno de x. Vamos lá. Vamos lá. O cosseno de 0 é 1. Então, o módulo do cosseno de 0 também é 1. Ok? O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o módulo do cosseno de π sobre 2 também é 0. O cosseno de π é menos 1. O módulo do cosseno de π tem que ser 1. Não pode ser negativo, porque eu estou no módulo. Deu para entender aí até aqui, pessoal? Todo mundo está entendendo? Aham. Vou seguir. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, o módulo do cosseno de 3π sobre 2 também vai ser 0. O cosseno de 2π é 1. Então, o módulo do cosseno de 2π também é 1. Observe aqui o que foi que eu fiz. Ó. O cosseno de 0, ele é 1. O módulo dele é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. O módulo dele é 0. O cosseno de π é menos 1. O módulo dele é 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. O módulo dele é 0 também. O cosseno de 2π é 1. O módulo dele é 1 também. Tranquilo aqui? Aham. Então vamos lá. Cosseno de O 0, módulo sempre é 1. positivo, né? Sempre positivo. Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, 1. É o módulo dele. Ó. Ok? Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. Olha o que acontece com ele. Ok? Entenderam ou não? O que está acontecendo com ele? Entendi, sim. É como se eu fizesse o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar ele aqui. Fazia isso. Isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar ele.
Ele faria, ele ficaria assim. Só na parte positiva. Entenderam aqui ou não? Sim, acho que sim. Ele pediria para representar graficamente dessa Ele, forma, ele iria, professor? ele poderia perguntar para você qual gráfico representa essa função. Ok. Entendeu? Prontinho. Então eu gostaria que eu vou colocar para vocês agora. Eu quero que vocês me digam qual é o gráfico da função módulo f de x igual a módulo de seno de x. Eu quero essa daqui. Qual o módulo do seno de x? 5 minutinhos, tá bom? Ok. Certo. Pronto. Então se faz da mesma forma, né? Do mesmo Coloca os jeito, valores e você tem que depois coloca no descobrir gráfico. quais são os valores do seno de 0, π sobre 2, de π, 3π sobre 2, 2π. Depois você vai ver que é um módulo desses valores que você achou. Aí você faz o gráfico. Ok. Seriam os mesmos valores, só que positivos do seno. Exatamente, os mesmos valores do seno, só que positivo. E eu tenho que ter muito cuidado porque agora eu tenho seno, né? Se eu tenho seno, olha, eu não vou olhar a linha x, eu vou olhar a linha y. Ok? Ok. Tranquilo. Então eu vou deixar aqui para vocês e vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem ela.
Bom, já foi tempo suficiente para responder, né? Eu acho que sim, professor. Eu não consegui montar direito no gráfico, mas eu entendi, sim. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente entende. O que eu quero é o seno de zero. O seno de zero é zero. Aham, sim, correto. Então, o módulo do seno de zero vai ser zero também. O seno de π sobre 2 É um. o seno de π sobre 2 é 1. Então, o módulo dele é 1 também. O seno de π É zero. é zero. Então, o módulo do seno de π também é zero. O seno de 3π sobre 2, É menos um. isso. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, o módulo dele, É mais um. o seno de 3π sobre 2 é mais 1. É 1 novamente. O seno de 2π é zero. Então, o módulo dele também vai ser zero. Prontinho. Ele vai ficar assim. Ora, se ele vai ficar assim, vou colocar aqui o gráfico y igual a módulo de seno x, para poder a gente fazer o desenho. Prontinho. Se ele vai ficar assim, então o meu plano cartesiano ele vai passar aqui. Onde o maior valor dele vai ser 1. Ele vai ter aqui o menos 1 e o 0. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Ele vai ter aqui o 0 e o menos 1. Vai ter o 0 e o menos 1. E ele vai variar com 0, π sobre 2, π, três π sobre 2, e 2π.
E os valores que eu coloquei aqui foram sempre 0, 1, deu 0 de novo, deu 1 e 0 de novo. Ok? Deu para entender? Legal? Deu sim. Pronto. E se eu quisesse o gráfico agora da minha expressão, vamos ver aqui. Eu quero agora o gráfico da minha expressão 2 mais 2 seno de x. Se agora eu quisesse isso aqui. Como é que eu faria? A partir do momento que eu coloco essa soma 2 mais 2, professor, eu Sim. também vou ter que alterar os valores todos os valores, sendo de 0, sendo de π sobre Não. 2, Veja, ou se mantém fixa? eles se mantêm fixos. Porém, quando você for calcular o módulo aqui, veja, você vai calcular o módulo da expressão toda. Então você vai ter que fazer 2 mais 2 vezes o seno de zero. Quem é o seno de zero? Zero. Veja, eu vou fazer só um aqui para você entender. Vamos supor que eu vou pegar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seno. Vamos supor que eu estivesse fazendo o seno de 3π sobre 2. Certo? Vamos supor que aqui Certo. eu fosse fazer o de 3π sobre 2. 3π sobre 2. Eu sei que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então eu tenho 2 mais 2 vezes Menos 1. menos 1. Ah, eu Ok? pensei nisso. Entendi sim, professor. Aí eu sigo fazendo isso em todas. Em todos eles. Aí no final, se o resultado aqui dentro for, por exemplo, 0, o módulo disso vai ser 0. Se for, por exemplo, 5, o módulo vai ser 5. Se for menos 3, o módulo vai ser 3. Ok? Ah, porque o senhor também está pedindo o O módulo, módulo certo? dele. Exatamente. Tranquilo? Tá legal, professor. Vou fazer a Vamos das lá. seguinte. Mãos à obra. Bom, a nossa aula está terminando agora. Então, nós temos aula agora. É de 10 horas que acaba, não? Não, 10 para as 10. No intervalo? Ah, é. Acaba de